Então, boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início agora à última mesa de comunicações, né? Nós teremos uma mesa às 4 horas, mas essa mesa de comunicações digamos, dos concluintes da pós-graduação do PPG em Ciência da Literatura. Então, eu dou boas-vindas e a todos e a todas que estão aí no YouTube, também a mesa, né, que é composta por mim e pelo Lucas Pugliese, né, como debatedores, e os apresentadores são Felipe Lima, Renata Estrela, Esther Suassuna Simões e Débora Silvestre Santos Costa, né? Eu vou obedecer a ordem, né, da programação e vou imediatamente passar a palavra ao Felipe Lima. Eu peço que ele leia o título do trabalho e vamos então dar início às apresentações. Boa tarde. Vocês me ouvem? Tá tudo bem? Imagino que sim. Alguém pode só dar uma anuência? Sim, tudo bem. Já falam que ouve. Pessoal, boa tarde a todos. Espero que todos estejam muito bem. Estou muito feliz em estar nessa mesa. Eu fui luxuosamente alocado junto com 3 amigas, pessoas que eu gosto muito, com a Esther, com a Renata e com a Débora. Todos nós já conversamos anteriormente em outros simpósios, né? E a gente está nesse último momento agora de dar um acabamento, né? E basicamente comunicar como que foi esse processo, né, de escrita da tese, uma vez que nós estamos já no último semestre para defender e escrevendo os capítulos, né? O título desse meu trabalho se chama Forma de Vida Cervantina, Autopoieses, na obra de Juan Goytisolo, né? Só para introduzir de imediato, né, esse nome estrambótico, Juan Goytisolo é um escritor espanhol, nascido no século XX, ele faleceu em 2017, teve uma vida de escrita muito prolífica, uma obra reunida em 9 volumes, né? Passou a vida inteira escrevendo, o que é muito sintomático daquilo que eu vou estudar e descrever um pouco para vocês também, né? E eu já trabalhava com ele no mestrado e no doutorado eu abri o escopo mediante uma questão que apareceu durante a escrita da dissertação, que foi um grande sistema de remissões, autorrecorrências e uma prática de escrita interminável. O Goytisolo escrevia todo dia, escrevia em movimento, morou em muitas cidades, viajava de maneira recorrente, deixou muitos cadernos de viagem e foi também um escritor que participou de grandes eventos do século XX, sobretudo guerras que se encenaram a partir das décadas de 1990, né? E ele se engajou como escritor barra repórter, uma vez que publicou no jornal O País por mais de 30 anos, né? Colunas periódicas. Ele foi até Sarajevo, foi até Argélia, Palestina, né? E se envolveu em questões que essa dimensão do testemunho se encenou também com a exposição do seu próprio corpo, né, ao cenário de guerra, uma vez que em todos esses casos as guerras estavam acontecendo. O que eu vou debater com vocês, eu vou apresentar muito sinteticamente, são os 3 capítulos que eu dividi a tese, e eles se dedicam, de alguma maneira, a fazer um movimento do mais abrangente ao mais específico. Primeiro seria discutir, né, aquilo que eu vou chamar de forma de vida, que é um problema que nasce na filosofia e, sobretudo, tem um acabamento mais preciso agora, no século XX, com uma série de releituras. É um nome, forma de vida com hífen,
que aparece de alguma maneira também misturado a outros sintagmas, como modos de existência, estilos de vida, modos de vida, onde diferentes autores, sobretudo na filosofia, se demoraram a reivindicar para um estatuto, né, quase que vital daquilo que se pensa numa instância prática. E foi, sobretudo, eu diria, com as leituras do Pierre Hadot, direcionadas à filosofia antiga, em que ele se dedicou a descrever como, na antiguidade, no tempo corrente, a Platão, antiguidade clássica, não era somente um discurso filosófico que orientava os debates, o pensamento e a ação na polis. Era, antes de tudo, uma vida filosófica, era uma prática filosófica. Isso a gente encontra de uma maneira bem declarada quando nós estudamos as diferentes doutrinas, né, e escolas da antiguidade. Me parece que ainda no ensino, em parte daquilo que transita entre nós, a gente fica muito detido na escola aristotélica e platônica, né? Mas é muito esclarecedor pensar que, concomitantemente, havia na Grécia uma disputa muito intensa de escolas. A gente podia encontrar em determinado momento os epicuristas, os estoicos, os cínicos, uma série de vertentes que concorriam, né, com uma prática vital, que se encenava de maneira muito flagrante no contato entre as pessoas na ação política. Quem for ler, por exemplo, Diógenes Laércio, encontra um grande acervo de anedotas, né, que hoje em dia se lido de uma maneira um pouco mais abrangente, encena uma questão muito curiosa, que era o jogo social muito minucioso, muito detalhista, né, de uma série de brincadeiras, mas ao mesmo tempo de competições entre os filósofos, e sobretudo quando a gente encontra os casos de Diógenes, que é muito particular e interessante para nós, porque o Juan Goitisolo é um daqueles que acabou puxando um fio que vem de Diógenes, né? Toda uma ação direcionada à gestualidade, onde aquilo que se faz é um pensamento ao mesmo tempo. Eu vou tentar só apontar isso um pouco mais à frente, como existiu, então, para nós, e aí o trabalho do Foucault também é muito necessário nessa reavaliação. Ele se dedicou, muito inspirado no Pierre Hadot, eles tiveram um contato muito franco, né, na academia francesa, em estudar o cuidado de si. E os seus últimos seminários, todos muito dedicados, né, a uma releitura do mundo grego e apontando, sobretudo, essa questão da prática filosófica, né, de uma vida que encerra seus códigos, uma ética, mas antes de tudo um comportamento, né? É aí que chega a questão do estilo de vida para nós e muito retomado também. Agora a gente teve a publicação recente no Brasil do último tomo, né, da história da sexualidade, onde ele relê toda a matriz confessional também da escola cristã do medievo. Isso é interessante marcar porque existe um fio condutor entre essa prática de vida realmente dos filósofos antigos, né, que foi ganhando um acabamento muito mais intenso e verticalizado a partir dos santos monges anacoretas cristãos. Foram eles que, de alguma maneira, pegaram o bastão da filosofia, dedicado, né, a uma prática mesmo vital, e elevaram isso a uma potência inaudita. E aí, nos grandes estudos, né, que o Pierre Hadot faz, Foucault também, o Peter Sloterdijk também se dedica demasiado a isso, o George Agamben também, a gente encontra ali toda uma relação entre regra e vida, entre uso e hábito, né? Muitos apontam, e aí é o trabalho em que o Sloterdijk se dedica de uma maneira muito demorada a mostrar como essa questão do exercício, da ascese, né, é na verdade uma grande ascetologia geral. E esse bastão que foi passado dos filósofos antigos para os monges cristãos foi delegado na modernidade aos artistas. E para nós é muito expressivo encontrar isso se a gente for analisar realmente as práticas diárias, né, os exercícios espirituais, como diz, né, o Pierre Hadot, na vida da grande parte dos atletas, dançarinos, músicos.
A dimensão da virtuose foi levada na música à última potência também, dessa relação entre uso e hábito, dessa mudança e daquilo que aparentemente é impossível, se torna possível através da repetição e da reflexão, né? Mas a gente encontra, hoje em dia, com farta bibliografia nas entrevistas, diários, cartas, todo o cotidiano dos escritores, e para nós isso é muito interessante. No caso do Juan Goytisolo, isso foi altamente expressivo, né? Eu vou passar aqui, eu vou ler de antemão algo direcionado a essa antropotécnica, né, como chama o Sloterdijk, sobre a rotina de um escritor muito conhecido entre nós, né, o japonês Haruki Murakami, falando sobre o seu dia a dia. Isso aqui é uma entrevista da Paris Review, né, que é um grande acervo de entrevistas com boa parte dos escritores do século XX, né, que transitaram, assim, sobretudo no campo literário, de uma maneira mais franca, né. E olha o que ele fala sobre o seu cotidiano, né? Quando eu estou no modo de escrita para uma novela, acordo às 4 horas da manhã e trabalho por 5 ou 6 horas. À tarde, corro por 10 quilômetros ou nado 1.500 metros. Ou faço os dois. Aí leio um pouco e ouço um pouco de música. Eu vou para a cama às 9 horas. Eu mantenho uma rotina todos os dias, sem variação. A repetição em si se torna uma forma de mesmerismo. Eu hipnotizo a mim mesmo para alcançar um estado mental mais profundo. Mas manter essa repetição por tanto tempo, 6 meses a 1 ano, demanda uma grande quantidade de força física e mental. Nesse sentido, escrever um longo romance é como um treino de sobrevivência. O vigor físico é tão necessário quanto sensibilidade artística. Se a gente for procurar, eu diria que quase todos os escritores que eu fui atrás desse material lateral à escrita dos romances, eu encontro com grande facilidade, sim, toda uma grande escola de criação de rotinas e de práticas à sua maneira. Uma vez que foi desespiritualizado, né, todo esse movimento da regra e do uso que veio, né, da matriz religiosa, a gente encontra hoje em dia com uma grande pluralidade de modos de existência, né, essa vida dos escritores. E eu aqui faço um aceno já para minha colega, né, a Esther Simões, que ela talvez pode confirmar algo também que eu li aqui numa entrevista do Ariano Suassuna sobre a rotina de trabalho dele durante uma entrevista à imprensa em 2011, em agosto, na cidade de Natal. Quando perguntam para ele sobre o cotidiano de escrita, ele fala: sou um homem disciplinado. Quando não estou viajando, escrevo todos os dias de manhã, das 8 às 1. Disse ele, se referindo à sua rotina. E continua: meu processo de criação é complicado. Eu escrevo à mão porque gosto de escrever à mão. Depois eu faço as ilustrações. Tenho pessoas que passam para o computador tudo o que eu escrevo. Isso é, de igual maneira, o trabalho de Goytisolo, que teve toda uma vida de escrita também à mão, e uma outra pessoa passava para o computador os seus escritos. O que eu sublinharia aqui, tanto no Murakami quanto no Suassuna, se repete com Grano Salles, né, no Goytisolo, essa questão da repetição e da reflexão, ao ponto em que fazer é pensar, como diz, né, o Richard Sennett, num livro muito precioso chamado O Artífice, né, onde ele tenta recolocar a dimensão da prática em união com a filosofia, né? E aqui se torna interessante a gente debater aquilo que chega para nós como uma questão dos leitores, né? Que são seres de ficção. Parece que tem uma mensagem aqui no chat que tem uns 5 minutos, tá bem. Os seres de ficção, que vai ser o mote daquilo que eu vou debater no segundo capítulo, se dedica a mostrar como as personagens de ficção, por sua vez, encenam modos de existência muito particulares, onde não só a literatura se torna um grande acervo de exemplaridade, se a gente toma o exemplo num sentido mais preciso, né, como aquela força de tensão vertical, de mudança de vida, daqueles que introduzem uma narratividade para a existência, né,
que partem de um enunciado de Estado e realizam uma transformação. Na maioria dos casos também a gente tem o terceiro momento, que é uma sanção cognitiva, né? Acaba emulando os grandes passos assim, da antropotécnica, que é a secessão subjetiva, né? Você se afasta do seu meio, você tem uma recessão interna, um olhar para dentro, onde se retrabalha aquilo que se tem, que se almeja mudar, se alterar, né? E realiza essa mudança. E no terceiro momento você volta para a comunidade para comunicar a boa nova, né? Esse evangelho de uma experiência de vida, né? Eu vou debater, junto com o Bruno Latour, essa questão de um estatuto ontológico, né? Um grau de veridificação para esses seres, né? Como eles se tornam reais à sua maneira. E eu acho que isso é muito presente para nós no dia a dia, que vivemos debatendo, né, discutindo com uma série de categorias duríssimas, né, com grande afeto, com grande mobilização também, a vida dessas personagens, como elas orientam, transformam, interrogam, de alguma maneira tensionam a nossa própria vida, né? Para ser justo com o tempo, né, eu vou já passar um pouco para o que seria esse modo cervantino, que é o alvo, né, desse terceiro capítulo, dedicado justamente a essa escrita manual do Juan Goytisolo. Aqui ele elege como um grande modelo que vai acabar provocando ele a figura do Cervantes. Num texto dele de debate, de crítica, né, chamado A Herança de Cervantes, ele fala o seguinte: notem a intimidade da conversa com esse interlocutor através dos tempos, né? Ele fala: cachorro velho da literatura, a imagem é soberba e cifra com a sua precisão a meta cética, mais acessível do apaixonado pela novela, contagiado através dos séculos pela fecunda aventura criadora e templo moral de Cervantes. Tem uma palavra aqui que é chave, que eu vou me demorar nesse segundo capítulo, na transição para o terceiro, que é a dimensão do contágio desses seres de ficção, como eles performam uma dimensão imunológica e co-imunitária para a cultura, que aqui vai ser vista como uma grande acetologia também. Eu vou encerrar aqui e vou fazer menção ao simpósio do ano passado, onde eu acabei não tendo tempo, né, de ler um excerto da autobiografia do Goytisolo, né? Ele tem duas, mas a primeira chama Cotovedado, e aqui é também uma forma de saudar a professora Flávia Trócoli e a Renata, que vai falar na sequência. É uma passagem onde o Goytisolo conta de um episódio dele com a Marguerite Duras, né? E vejam o que fala, e vejam como está cifrado aqui também naquilo que ela vai dizer, todo esse código de experimento de si, de autoconhecimento e de elaboração de uma vida que é possível de ser alterada, né? Vejam como é curiosa essa anedota, aos moldes, eu diria, das anedotas dos filósofos antigos, né? Ele fala o seguinte, eu vou encerrar de imediato. Em uma conversa após o jantar, na época em que você e Monique frequentavam a Rue Saint-Benoît, a conversação tinha girado em torno das raridades sexuais analisadas em um livro de Stekel, ou outro autor similar especializado no tema. A história de um assíduo de um bordel que sempre ia lá com uma maleta carregada com 23 quilos de correntes. Alguns comensais estavam sorrindo ou fazendo piadas fáceis sobre o sujeito, quando Marguerite Duras o interrompeu com a voz profunda e intensa que seduziu e continua a seduzir aqueles ao seu redor. E fala: acho admirável, disse ela, possuir um conhecimento tão perfeito de si mesmo a ponto de determinar o peso exato das correntes. Chegar a esses 23 precisamente, e não 22 ou 24, pois um conhecimento quase de miligramas requer um longo e doloroso noviciado que só as pessoas mais puras têm coragem de enfrentar. E eu encerro aqui.
Felipe, muito obrigada. E eu passo, então, imediatamente a palavra à Renata Estrela, e nós vamos fazer o debate ao final de todas as apresentações. Renata. Bom, gente, boa tarde. Queria, antes de passar a leitura do meu texto, só registrar que é, de certa forma, uma felicidade poder estar, enfim, discutindo aqui com os meus colegas, né, como o Felipe mencionou. Obrigada, Felipe, pela entrada, né, pela porta aí, já sobre a Marguerite Duras. E, enfim, mas também queria dizer que para mim é ainda muito estranho não poder estar com vocês, de certa forma, com todo o corpo, né? Não poder abraçar depois, tomar um café, enfim. Eu vou passar, então... antes, acho importante também dizer que eu sou bolsista CAPES. E aí vou passar a leitura do meu texto, cujo título é A História da Minha Vida Não Existe, questões sobre a representação e a transmissão do real em Marguerite Duras. Eu trouxe uma epígrafe, que é uma frase da própria Marguerite Duras. Escrever não é contar histórias, é o contrário de contar histórias. É contar tudo de uma vez. É contar uma história e a ausência dessa história. É contar uma história que passa pela sua ausência. Então, vou passar para o texto. A obra de Marguerite Duras é imensa e abrange não só a literatura, mas também o teatro, o cinema e adaptações ao rádio. Seu primeiro romance, Les Impudents, foi lançado em 1943, seguido de La Vie Tranquille, em 1944, e Pour un barrage contre le Pacifique, em 1950, livro que garantiu a notoriedade de Duras como escritora. Foi necessário 24 anos e vários outros trabalhos para que Duras retornasse à mesma história de Un barrage contre le Pacifique, em Eden Cinema, lançado em 1977 e escrito para o teatro. Eden Cinema conta no palco a história de Un barrage contre le Pacifique a partir de uma redução dos detalhes e do número de personagens. Além disso, há algumas mudanças nas relações entre os personagens e na forma como a protagonista, Suzanne, lê os acontecimentos. 7 anos depois de Eden Cinema, Duras relembra a história da vida em La Mans, lançado em 1984, livro que permitiu-lhe ganhar o Prêmio Goncourt. 7 anos depois de La Mans, Duras escreve a mesma história em forma de roteiro para o cinema, La Mans de la Chine du Nord, que foi lançado em 1991. Minha pesquisa de doutorado se propõe a ler as obras do ciclo dito autobiográfico de Marguerite Duras, Uma Barragem contra o Pacífico, Eden Cinema, O Amante e o Amante da China do Norte, para investigar as diferentes formas de representação que parecem contar a mesma história. O trabalho de Duras talvez revele uma separação entre as lembranças, que mudam ao longo dos anos, mais ligadas talvez ao tempo cronológico, denunciando ser no futuro que se cria o passado. Então, uma separação entre as lembranças e a memória, que resta como algo irrepresentável, uma memória sem lembrança. Nesse sentido, a proposta é pensar uma memória ligada ao esquecimento, nos perguntando como é marcada essa memória e quais as possibilidades de representação dessas marcas. É como se houvesse um limiar onde a linguagem não alcança, no que diz respeito às experiências a que se está ou em que se é sujeito. Essa proposta de pesquisa parte de uma constatação de Hélène Cixous em uma conversa com Michel Foucault, publicada nos Cahiers Renaud Barrot, em 1975. Para Cixous, as obras de Duras produzem um efeito de escrita em que quase tudo escapa, não se deixa deter. Pouco é retido, o que ela chamou, bem conhecido, né, de efeito Duras. Não se pode conhecer Marguerite Duras, ela diz. Ao mesmo tempo, Cixous identifica na escrita de Duras algo que prende, que arrebata. Dessa forma, é como se Duras operasse, a cada reescrita, reduções da narrativa, dos personagens, dos cenários, dos objetos, deixando apenas alguma coisa que parece pequena, mas que é monumental. A arte da pobreza é como Cixous chamou esse procedimento de escrita, lido por Foucault como uma memória sem memória, ou uma memória sobre a memória. A minha investigação se iniciou por O Amante, cuja narrativa é indicada no próprio livro como uma reescritura. A história de uma pequena parte da minha juventude já escrevi mais ou menos, em que serão contados especialmente alguns aterramentos, que é também uma palavra dela, né?
Aterramentos de lembranças. Então, eu cito. Antes falei dos períodos claros, dos que estavam esclarecidos. Aqui falo dos períodos escondidos dessa mesma juventude, das coisas que aterrei sobre certos fatos, certos sentimentos, certos acontecimentos. Além disso, em O Amante, trata-se de recompor ou de compor uma imagem que não existiu, uma fotografia que não foi tirada, o que indica que o corpo do romance é composto a partir de uma total falta de representação. Duras escreve a história da vida, que não existe. Não à toa, o primeiro nome dado por ela ao livro foi a fotografia absoluta, cuja virtude é ser o seu próprio autor, como ela diz no livro, né? Daí, ser absoluta. É indicado ainda, no trecho que abre O Amante, que uma escrita foi feita no corpo da protagonista, em particular no rosto. Não tive medo e observei o envelhecimento do meu rosto com o interesse que teria dedicado a uma leitura. O envelhecimento ocorreu à medida que se deu a história contada no romance, o que parece indicar o registro no corpo de informações essenciais à obra. O que nos leva, então, a questionar se há relação entre essa escrita feita no corpo e a ausência de representação da história da vida, evocada a partir de uma imagem, uma fotografia não tirada. Assim, desde uma barragem contra o Pacífico, passando por Éden Cinema, a escritora faz uma redução cada vez mais significativa do que predica a história contada. Em O Amante, Duras parece alcançar essa espécie de memória da memória, como Foucault chamou, né? Nomeada por ela como uma fotografia que não existe, mas que mostra um pouco de mim. Ela vai dizer isso no manuscrito do Amante. Então, é uma fotografia que mostra um pouco de mim. Ela está lá para propor uma direção. E a escritora se propõe, então, a representá-la em um romance. Afastando-se da neurologia para criar a psicanálise, Sigmund Freud se deu conta de que as formações do inconsciente são um tipo de memória. Se Freud se serviu principalmente da clínica psicanalítica para suas contribuições teóricas, é sabido que a literatura também foi para ele um meio de acessar o trabalho do inconsciente e a sua lógica. No ensaio Escritores Criativos e Devaneios, publicado em 1908, Freud chega a concluir que o saber do artista precede o saber do analista, uma frase bem célebre, né, que foi retomada depois, então, por Jacques Lacan, no texto publicado em 1965, em homenagem a Marguerite Duras, pelo Le Ravissement de Loevestein. Enfim, o que Freud e Lacan indicam com essa famosa proposição é que o artista possui uma outra forma de acesso ao trabalho do inconsciente, ou um saber fazer com o real, conceito trabalhado por Lacan, em particular ao final do seu ensino. A partir de suas investigações sobre os escritos de James Joyce nos anos 70, Lacan conceberá uma outra forma de acesso ao real pela arte que difere da sublimação, trabalhado por Freud e também por Lacan nos anos anteriores de seu ensino. Assim, na Conferência Litura à Terra, proferida em 1971, Lacan distancia a literatura da ideia de uma representação da realidade e acima de um saber fazer com isso. Nesse sentido, um saber fazer que possui uma outra relação com o vazio ou com a falta de representação. Em vez de um real vazio que só pode ser tratado pela sublimação, isto é, por lhe contornar, Lacan trabalha um real escrito, ou uma escrita possível para o real. Assim, ao longo da tese, meu caminho vai da apreensão do real como vazio em torno do qual se produz uma forma oca, vazia, e aí o exemplo paradigmático de Lacan é um vaso de flor. Então, a produção de um vaso como obra, então vai da apreensão do real como vazio em torno do qual se produz uma forma, um contorno, a possível escrita desse real. No cerne, as possibilidades de um lugar material para a dimensão do discurso que permanece sem sentido. Fora de discurso. A análise parte do romance Uma Barragem contra o Pacífico, identificando a construção metafórica que Duras faz em torno do encontro com o chinês, em Siejô, o primeiro encontro de uma menina com o sexual. Esse encontro é contado a partir de cenas detalhadas, diálogos descritos em extensão por um narrador que segue uma ordem cronológica, começada por uma apreensão da família de Suzanne. Por uma apresentação da família de Suzanne. Eu que estou apreensiva com o tempo, estava tentando ver aqui. Bom, nessa obra, a forma narrativa parece circunscrever uma totalidade, talvez como vaso criado por um artesão do exemplo trabalhado por Lacan no seminário A Ética da Psicanálise. Obrigada, Flávia. Estou concluindo. Então,
obrigada. Só para retomar aqui o fio do pensamento, nessa obra, né, na Barragem contra o Pacífico, a forma narrativa parece circunscrever uma totalidade, talvez como o vaso que eu citei, né, trabalhado por Lacan no Seminário da Ética. Para Lacan, o que faz a forma do vaso é o oco que ele porta, o que o homem faz quando modela um significante. Lacan considera, então, que o vaso representa um significante por excelência, existe pelo vazio que ele contorna. Nesse momento de seu ensino, Lacan trabalha a noção de criação como um ato sublimatório. Dessa forma, da leitura do romance, apesar da constante ameaça de um Pacífico que não aceita barragens, é possível destacar alguns significantes que aparecem para tratar do encontro com Monsieur Jo. Destaco aqui 2. Prostituta, e aí vou citar uma frase, né? No momento em que ela ia se deixar ver pelo mundo, o mundo a prostituiu. E vergonha, sua vergonha ia sempre além. Ela se odiava, odiava tudo, fugia de si mesma, teria querido fugir de tudo, se desfazer de tudo. A partir dessas primeiras reflexões, a proposta acompanha, então, as diferentes nuances trazidas pela escritora sobre esse encontro, através das diferentes obras, bem como as reduções de sentido que ela opera. Destaco a mudança da posição de prostituta a desejante, que já começa a se desenhar em Éden Cinema. Assim, a vergonha que parece se fixar no corpo a partir do olhar de Monsieur Jo em uma barragem, né, que a primeira prostituição, é como ela vai chamar esse evento em Éden Cinema. Então, se acrescenta nessa mesma obra, Éden Cinema, a ideia de ser essa uma primeira aventura. E essa primeira aventura reconstitui o olhar de Monsieur Jo. Eu cito: o que eu era não foi feito para ser escondido, mas para ser visto, para fazer seu caminho no mundo. E Monsieur Jo pertencia a esse mundo. Então, em Éden Cinema, é Suzanne quem se mostra a Monsieur Jo. Já em O Amante, o olhar do chinês dá corpo à criança. O veste, que pode então se mostrar ao mundo. Eu cito: subitamente vejo-me como outra será vista, lá fora, à disposição de todos, à disposição de todos os olhares, lançada na circulação das cidades, das estradas, do desejo. Há nessa obra uma redução importante dos sentidos. As figuras, antes longamente descritas, aparecem esvaziadas na narrativa. Suzanne passa a não ter mais nome, é chamada de a criança, l'enfant. Tampouco os demais personagens, chinês, né, o Monsieur Jo não tem nome, mãe, irmão mais velho, irmãozinho. Há cortes abruptos na narrativa e uma mistura temporal que esvazia a história, a reduz. O que em uma barragem é fixado em uma interpretação de prostituição e vergonha, situando Suzanne como vítima, se desloca em um amante, se torna passagem, zona de trânsito. Nesse sentido, o amante opera uma construção que parece não circunscrever uma totalidade, uma forma acabada, como no exemplo do vaso de Lacan. Em sua forma muito particular, a narrativa se aproxima do ato, da produção de uma constelação, no caso de fotografias, produzindo um espaço não todo. Em Litura à Terra, Lacan propõe um possível encontro, o que não significa um contorno, entre dois campos inconciliáveis, o simbólico e o real, na medida em que o sentido perde a centralidade e a linguagem ganha um lugar material. Para essa análise, é importante o conceito de letra, criado por Lacan, como operador material entre esses dois registros. Assim entendida, a letra aparece como um operador vinculado à prática, no caso de escrita, que pode carregar, segundo Lacan, uma singularidade, pode imprimir um gozo por não se basear no sentido. Assim, aquilo que não se pode dizer, mas se pode transmitir, o amante lança mão de imagens, suportes topológicos que enlaçam algo extremamente singular, a história da vida, e ao mesmo tempo algo radicalmente estranho, que não existe. Se em 1974, do Hasdirá, sobre uma barragem contra o Pacífico em uma entrevista a Gautier, que se trata do verdadeiro livro sobre a memória, talvez então se trate em O Amante da escrita do esquecimento. É isso. Renata, e então eu passo a palavra agora a Esther Suassuna Simões. Boa tarde a todos. Eu tô um pouco nervosa, mas muito feliz de estar aqui, rever os colegas, agradecer à equipe que está organizando esse simpósio e com tanta maestria fazendo essa maravilha tecnológica acontecer.
desse encontro, né? Então, eu vou apresentar a minha tese. Eu vou pedir a Arthur, gentilmente, que coloque... Obrigada. A minha tese se chama O Contar Sertanejo em Diálogo, Ariano Suassuna, Dom Pantero e os Nobres Cavaleiros e Belas Damas da Pedra do Reino. Ariano Suassuna passou os últimos 30 anos de sua vida trabalhando no livro que chamou de síntese de toda a sua obra. O romance de Dom Pantero no Palco dos Pecadores só foi publicado postumamente em dezembro de 2017. O livro é dividido em 2 volumes. Cada um dos volumes é formado por 4 cartas que são assinadas por Dom Pantero do Espírito Santo e endereçadas aos nobres cavaleiros e belas damas da Pedra do Reino. Eu coloquei na imagem o começo de uma das cartas para vocês verem como é que isso existia no formato do livro, né? Existe no formato. Sobre o remetente dessas cartas, podemos dizer que Dom Pantero é uma das máscaras usadas por Antero Saavedra, um dos muitos heterônimos de iniciais AS que compõem o livro. Antero Saavedra é sobrinho de Antero Chabino, ensaísta, e irmão de Adriel Soares, dramaturgo, Altino Sotero, poeta, e Auro Chavino, romancista. Ariano Suassuna revela, com a publicação desse livro, aquilo que ele sempre foi, um autor multifacetado, polifônico, e que, na verdade, vivia uma via de mão dupla. Acho que essa entrevista que o Felipe citou ajuda até a ver isso, né? Como ele formou essa via de mão dupla. A literatura influenciada pela vida e a vida completamente transformada pela literatura. Como forma de vingança contra o assassinato do seu cunhado, Antero Chabino, aquele tio mestre de Antero Saavedra, propõe aos sobrinhos a criação de uma grande obra, a Ilumiara. Mas nenhum dos irmãos de Dom Pantero chegou a completar esse objetivo em vida. Antero Saavedra partilha com Ariano o desejo de síntese, mas padecia de uma aparente falta de talento se comparado com os irmãos, no quesito escrita. De qualquer forma, ele estava determinado a ser, ele mesmo, o grande autor da Ilumiara. E aí ele encontrou no palco, como encenador, a chave de suas potencialidades. Foi na experiência das aulas de espetáculo, na performance pelo contar, que Ariano Suassuna e Antero Saavedra, transfigurados os dois, personagem e autor, em Dom Pantero, nessa máscara de Dom Pantero. Foi nas aulas de espetáculos que eles encontraram a saída para os seus projetos de síntese, usando os 2 elementos-chave, o palco e a estrada. É, portanto, através da união de 2 figuras performáticas, o palhaço e o professor, que se traça o caminho da Ilumiara. Resolvemos, então, pautar o nosso estudo também nesses 2 elementos, o palco e a estrada. E mais, no formato que possibilitou a Ilumiara de Ariano e de Antero, o formato do diálogo. Empreendemos, nós também, uma grande saída, as saídas quixotescas de Antero e de Ariano. Fomos ao encontro daqueles que acreditamos melhor representarem os nobres cavaleiros e belas damas, a quem o nosso protagonista endereçou as suas epístolas. A estrada guiou o caminho, mas também a busca da performatividade do contar sertanejo, talvez faísca primeira de inspiração para o palco de Dom Pantero. E a estrada nos levou até São José de Belmonte, sertão de Pernambuco. Está aí no mapa, é o pontinho vermelho. O povo de São José de Belmonte, cidade da Pedra do Reino, parece partilhar com Dom Pantero e com Suassuna desse modo de fazer arte como vida e vida como arte. Com a ajuda de membros da Associação Cultural Pedra do Reino, fomos a Belmonte 2 vezes, em 2018 e em 2020, e conseguimos conversar com 13 nobres cavaleiros e belas damas de idade avançada, que são conhecidos na cidade por serem bons contadores de história. Notando diversas aproximações temáticas nos diversos contares que presenciamos, criamos diálogos em que os cavaleiros e damas da Pedra do Reino passam a trocar entre si, apesar das entrevistas terem sido cada um de cada vez, nos nossos diálogos eles conversam entre si,
entre si e também com Dom Pantero, com Quaderna, que é o narrador da Pedra do Reino, com o próprio Ariano. Enfim. Nesse trabalho, o que nos interessa é o contar de Suassuna em sua obra, o contar de Dom Pantero no palco, o contar dos nossos narradores, nesse aqui, eu, agora, essa é uma expressão de Juntor, que vira palco no diálogo. Interessa-nos entender as conexões entre literatura, narrativa e vida cotidiana nesses contadores sertanejos que se mantêm peças importantes em suas comunidades. Para pensar tudo isso, passamos por temas como memória, história oral, narrador e performance. E utilizamos alguns guias, Ecléa Bose, Walter Benjamin, Paul Zumthor e Carlos Newton Júnior, por exemplo. A tese consta de 3 partes. Eu vou mostrar aqui o síntese, o sumário, como ele foi para a qualificação. A tese consta de 3 partes. Uma abertura plagiada, deturposa, falsificada e reversa, isso vem do Dom Pantero, em que tratamos do conceito de Lumiara, o tema da estrada, fazemos uma reflexão ética sobre a nossa prática e sobre o que chamamos dos perigos do olhar exótico, e, finalmente, uma breve apresentação dos nobres cavaleiros e belas damas da Pedra do Rio. Em seguida, uma segunda parte intitulada Suassuna, Dom Pantero e os narradores de São José do Belmonte, performance, palco, oralidade e memória. Essa é uma parte mais teórica. E a terceira parte, finalmente, em que estão justamente os diálogos, feitos a partir das entrevistas com os cavaleiros e da leitura de Dom Pantero, da Pedra do Reino. Eu decidi ler aqui um trecho de um desses diálogos, só o comecinho de um deles, para vocês entenderem um pouco de como esse formato que veio do livro Dom Pantero se transformou a partir dessa transcrição das entrevistas. O nome do diálogo que eu escolhi é Quando Caetana Chegar. Caetana é uma maneira sertaneja de se referir à morte. Nesse diálogo, os narradores contam histórias sobre a hora da morte, falam de desejos, de como querem que os amigos façam quando chega a hora deles, coisas assim. O diálogo começa com Chico, uma das nossas belas damas da Pedra do Reino. A epígrafe que eu escolhi para esse diálogo é do próprio Ariano, de um poema dele, que diz assim: quando eu morrer, não soltem o meu cavalo nas pedras do meu pátio incendiado. Diz, o nosso grande amigo da Associação Cultural, começa perguntando a ela: desde que ano a senhora pega as ajudas para São José nos sítios? Oxe, desde 18 anos. É nada, todo ano? Daí casei, aí parei um pouco, né? Aí fiquei tirando só na igreja e tirando nas casas da rua para o leilão, né? Mas o marido morreu, agora é nos sítios. O São José não andou. O padre me encontrou a colar. Aí, quando eu vi o padre, danei uns fogos para cima. Ele disse: vixe, Nossa Senhora! Aí disse ao bispo: ela é tão doida que eu vi ela andando com São José no andor e soltando fogos. O bispo: minha filha, não faça isso não de soltar fogos. Eu disse: oxente, como é que eu vou andar com um padroeiro no andor sem soltar fogos? Para o povo ficar nos matos sem saber que São José está chegando. Não é? Oxe, não, meu filho, o aviso é uns fogos, bota cachorro para correr. Aí o bispo, o padre, disse: agora pergunte a essa criatura quantos anos ela tem desses rebuliços que ela faz. Aí ele disse: quantos anos? Aí eu: 90 e vou fazer 93. Ele disse: Deus te dê muitos anos de vida e de saúde. Eu disse: não. Eu disse a ele que de onde eu vim, eu só posso voltar com 133. Aí ele disse: oxe, de onde veio isso? Eu digo: tá vendo? Um bispo estudou tanto e não sabe o que eu estou dizendo. Ele disse: eu não acerto mesmo não, esse negócio enrolado aí. Não tem nada de enrolado. Que é 100 anos meus, 33 nós matamos Cristo por causa dos pecados que estão na cruz. Ele disse: vixe, sabe como é o nome dela agora? É Camões. Ele só me chama de Camões. Camões? Camões. Que enrolou ele. Aí eu ligo: nada.
Eu topo tudo que eu puder fazer para a Sagrada Lei, eu faço. Eu não quero nem saber. E forró dá no cano da serra, de serra. Forró da terceira idade até umas horas. E quadrilha. E física, ensinando física, as pernas duras. Porque as minhas não dói, aí eu ensino as outras, né? Enfim, foi esse o trechinho. Arthur, muito obrigada. Pode encerrar a apresentação, por favor. Nesse trecho que eu acabei de ler, não dá para a gente ver o tanto de coisa bonita e espirituosa que vem ainda no diálogo, mas dá para ter uma ideia do contar de Chico. Ela já deu muitas entrevistas, gosta de falar de tudo. Nesse diálogo, ela conta que já mandou fazer seu túmulo, uma parte nobre do cemitério da cidade, com o primeiro andar e tudo. Mas ela adverte, eu vou citar uma coisa que ela falou, ela disse assim: se um dia eu me apagar, por favor, ninguém me venha fazer azar aqui em redor de mim, não. Negócio de choro, não. A história dela do cemitério se junta com a de outro cavaleiro, seu Zé Daniel, e assim o diálogo corre. Eles falam de vida e da morte, do que vai, do que fica e do que às vezes volta de lá para cá. Eu vou chegando perto do fim da minha fala, eu tentei apresentar com esse atrapalho de nervosismo como essa tese vai se construindo, como esse processo foi chegando nesses diálogos. Né? Esse é um trabalho que me deu muitos presentes. O contar em si me parece ser uma linha dessas que une o humano e que garante a nossa permanência em planos diversos. Foi pelo contar que Dom Pantera enxergou a possibilidade de sua iluminar. E é por ele também que eu tenho tentado pensar e transformar essas mágicas horas que a gente passou ouvindo os nobres cavaleiros e belas damas da Pedra do Reino, da maneira mais ética, justa e bela que me for possível. Durante esse ano difícil de isolamento, ansiedade, um dos meus refúgios tem sido esses contares sertanejos. Já durante a quarentena, eu li o livro Vozes de Chernobyl, de Svetlana Alexievich, e um trecho me fez pensar nesses diálogos. Ela diz assim, sobre a vida logo após o desastre de Chernobyl. Né? Naqueles primeiros dias, era mais interessante conversar, não com cientistas, funcionários ou militares com muitas medalhas, e sim com os velhos camponeses. Gente que vivia sem Tolstói e Dostoiévski, sem internet, mas cuja consciência, de algum modo, continha uma nova imagem de mundo. E ela não se destruiu. Eu acho que, em meio ao caos, os nobres cavaleiros e belas damas da Pedra do Reino, e eu acredito que Ariano Suassuna também, nos presenteiam com novas e belas imagens de mundo. E que sorte a nossa, né? Muito obrigada. Termino minha apresentação. Esther, muito obrigada a você. Foi ótimo. Eu sei que dá um nervosismo a gente falar para a tela, fala para não sabe muito, olha para não sei muito bem onde, mas fica tranquila que foi muito bom. Obrigada. Agora eu passo a palavra a Débora Silvestre. Oi, gente, boa tarde. É ótimo estar contando virtualmente com vocês, muito queridos, que eu já não encontrava, no mínimo, esse ano de 2020 terrível inteiro. O meu texto hoje, diferente dos meus colegas que estão estudando as escritas e as memórias dos seus autores, durante a tese eu focalizei muito mais a escrita das supostas memórias dos narradores, personagens dos meus romances tão queridos, que é o Dom Casmurro, do Machado de Assis, e o São Bernardo, do Graciliano. Não que os autores, Machado e Graciliano, fossem esquecidos, mas eu focalizei mais em pensar quem são esses personagens que estão escrevendo e que injunção a escrita é essa que eles sentem, e que livro foi escrito, e nessa reta final já de tese, pensar uma leitura que abarque tudo isso que eu venho falando para vocês. Então, diferente do Felipe, que tem 3 capítulos, como ele comentou, eu tenho 6 capítulos. Cada capítulo eu tentei focar um aspecto
que fosse importante para chegar nessa leitura e nessa compreensão de que escrita é essa que surge desses personagens e essa literatura. E então o texto que eu trouxe hoje está mais ligado já à conclusão, à reta final da tese que está finalizando. Então, eu vou ler para vocês, e o título que eu dei foi A Injunção à Escrita e os Livros Escritos. A pergunta que Paulo Honório, de São Bernardo, faz a si mesmo logo no início do romance, então, para que escreve, sempre direcionou essa pesquisa, porque eu sempre pensei, então, para que eles escrevem? Embora ele mesmo trate de rechaçá-la rapidamente com um sei lá, ele também reconhece que é forçado a escrever. Reconhecendo quem é Paulo Honório, personagem, narrador, enquanto um tipo da sociedade brasileira, percebe-se que a escrita literária de suas supostas memórias é uma ação que aparentemente não se encaixa na sua personalidade quase monolítica que ele forjara para si próprio. O embrutecido, vaidoso, explorador e violento fazendeiro precisa acabar com os pios de coruja que o remetem a Madalena, sua esposa falecida, e com o fantasma dela. E, acima de tudo, ele precisa entender por que a sua vida desnorteou-se numa errada e livrar-se dos sentimentos de inutilidade, melancolia e crise vivenciados após a morte de Madalena e a Revolução de 30. Outro personagem que a pergunta para quem escreve também poderia ser direcionada é para o Bento Santiago de Dom Casmurro. Ex-seminarista, advogado, herdeiro de uma rica família, ele vive seus dias de maturidade na tranquilidade da casa do engenho Novo. No entanto, ele também é assombrado por inquietas sombras e pela perda da amada dos tempos de juventude, Capitu. E, embora certo de suas intenções, o vazio deixado por ela nunca mais fora preenchido. Como a permanência das dores interfere no texto, foi necessário averiguar quais são os seus efeitos na escrita e na leitura dos romances estudados. Desse modo, para quem escreve, foi a pergunta que norteou esse estudo, tanto para entender o referido questionamento, como também para tentar uma leitura dos romances que compreendesse que literatura surge da pena desses supostos autores. Partindo, então, da melancolia como algo propulsor de uma atividade, ou seja, algo que os leva a escrever, qual é a função da tristeza nesses textos? E se ela não tiver função alguma, que efeitos ela cria na leitura deles? Pensando no texto do Didi Guberman, o Que Emoção, Que Emoção, ele, ao buscar as emoções nas letras, ele percebe que se trata de algo que já não cabe no homem, sendo um movimento que consiste em nós para fora de nós mesmos. Assim, ele reposiciona a emoção da categoria clássica de impasse, mobilidade e paralisia para de promotora de uma ação. Portanto, a emoção, a tristeza, é algo muito maior do que o eu, porque depende do outro para existir. E se ela urge a ser pronunciada, é porque o todo do grupo pode entendê-la. São as emoções de todos em qualquer um. Daí se entende um pouco melhor, se não a função, os efeitos da tristeza nesses textos literários. Mas então, por que a escrita literária das suas supostas memórias? Possivelmente porque a literatura é a mediação que une os homens, como compreendeu Antônio Cândido, e porque ela é capaz de burlar a realidade e a solidão a criar um tempo lacunar, como compreendeu Otávio Paz. Escrever, então, para Bento Santiago e Paulo Honório seria um ato em favor do tempo lacunar? É a necessidade de colocar algo para fora, quase numa ação de despejo? Eles escrevem na maturidade, o que pressupõe sabedoria, em uma fase de tédio e solidão, após sofrerem duas grandes crises, pessoal e social, e experimentarem o fracasso na tentativa de um livro anterior. Tudo isso compõe um conjunto solitário, doloroso e sem sentido para homens que até então só conheciam o sucesso. Portanto, se não fosse sobre essas condições ideais, é certo crer que eles não deitariam ao papel as suas rememorações. E diante disso, tornou-se necessário para eles parar e meditar sobre tudo o que sentiam e o porquê disso. E mais do que isso, colocar toda aquela emoção para fora a partir do reconhecimento dado pelo outro, como compreendeu Didi Huberman. Assim, o livro seria ideal para essa necessidade, porque, como compreende Otávio Paz, o tempo que o livro cria, ele proporciona isso, porque é como se quem escrevesse conseguisse transportar-se para um outro tempo e um outro mundo que dão conta dos seus anseios. Ainda segundo Paz, o tempo do livro permite que o autor-leitor pense, preste atenção nas coisas não percebidas antes e dê a sua avaliação
dos fatos. Portanto, ao burlarem a ordem ordinária da vida mediante a escrita, Bento Santiago e Paulo Honório criam um novo tempo no qual seriam capazes de ponderar o que aconteceu no passado e, consequentemente, por que se sentem daquela maneira no presente. E como estabelece Antônio Cândido, a memória é um tipo de ficção. E assim, ao ficcionalizarem as suas memórias, Bento Santiago e Paulo Honório estão buscando transgredir as suas realidades, fugindo do peso que elas têm. Começou-se então a entender por que dois homens que nunca demonstraram antes interesse ou talento, ou mesmo deram importância para a escrita subjetiva e para a literatura, empenham-se tanto na ficcionalização das suas memórias. Ao darem vazão à escrita, à subjetividade e às emoções oriundas de lugares desconhecidos, mas que os invadem, eles estão buscando colocar tudo aquilo para fora, transgredir o tempo e o espaço doloroso que elas representam e, por fim, conectar-se e ter o reconhecimento de outros. Assim, talvez eles sintam o mesmo que a narradora de Emily de Duras. E olha, não tenho o mesmo conhecimento de vocês, é só que lendo o romance, eu achei essa frase muito significativa, pelo menos porque eu vinha pensando e desenvolvendo. Em que aí a narradora ela vai falar que escrever seja também, e sem dúvida, apagar. Então, será que há coisas que, quando convertidas em texto, deixam de doer? O livro surge, então, como a melhor opção para esses homens atormentados por seus passados, porque fornece quase tudo de que precisam para compreenderem o que viveram. Entendendo, talvez eles consigam apaziguar o que sentiam. Mas se aquilo que é colocado no papel deixa de doer porque soluciona algo, em Dom Casmurro e São Bernardo, isso nunca acontecerá. Além disso, não se pode esquecer que nos romances estudados, os fantasmas, os fios da coruja, as inquietas sombras, não deixam de ser assombrações que revelam coisas das quais os assombrados querem fugir. Desse modo, os fantasmas e a tristeza duradoura não produzem apenas um único efeito nesses textos. A permanência das dores é inegável e autêntica. Mas é também verdade o que compreenderam Baptista e a Helen Caldwell acerca desses livros. Eles foram escritos para serem publicados. Isso é revelador da personalidade desses personagens, da função que eles atribuem à literatura e do texto literário que chega até o leitor. É muito por causa da relação que esses supostos autores estabelecem com a escrita e com a literatura que se questiona aqui se a escrita é ou não ressignificado e se a literatura é ou não impossível a partir do uso que eles fazem dela. Compreendeu-se, então, que são duas as injunções à escrita sentidas por eles. A primeira, certamente, é a que se refere à necessidade de fazer parar de doer. Mas a narradora de ML diz sobre a possibilidade de escrever, e ser também a de apagar. Sendo Bento Santiago e Paulo Honório atormentados pelo passado e tipos específicos da sociedade brasileira, o que eles estariam tentando apagar pela escrita subjetiva e literária? Tanto em Dom Casmurro como em São Bernardo, logo após as passagens que são muito significativas, que no São Bernardo é o capítulo 19, que é um capítulo em que ele quase que para as suas rememorações e entra num tempo quase do devaneio, e aí surgem os fantasmas da Madalena, do seu Ribeiro, de personagens que conviviam com ele e conviviam com o casal. Depois de ser um capítulo muito significativo, ele fala, repito, que tudo isso continua a azucrinar-me. E, de fato, ele já havia falado isso, que todos esses fantasmas, essas questões o azucrinavam. E no caso do Dom Casmurro, depois, logo ali no capítulo 2, que tem aquela cena bonita e super conhecida e também super melancólica, em que ele vai falar que o meu fim evidente era atar as duas pontas da vida e reconstruir na velhice a juventude. Depois que ele fala toda essa parte, né, super conhecida, logo em seguida ele vai falar, entretanto, vida diferente não quer dizer vida pior, é outra coisa. A certos despeitos, aquela vida antiga pareceu-me despida de muitos encantos que lhe achei. Então, logo após essas passagens, que são cheias de emoção e de tristeza e de solidão, eles
eles vão afirmar isso e é como se eles barram essa emoção. Eles estão introduzindo uma outra coisa. Então, que coisa é essa que talvez eles estão querendo introduzir? Portanto, escrever também, escrever é também tentar apaziguar ou acabar com a culpa que os fantasmas trazem. Ou seja, é possível perceber que eles não escrevem apenas para superar uma dor ou descortinar o passado, mas também para justificá-lo. Não gratuitamente, Santiago constrói em sua suposta narrativa um caso contra Capitu, como observou Silviano Santiago. Ele usa até a natureza para provar a culpa da esposa. Já Paulo Honório afirma que tudo foi culpa do Fito na vida, mas também que era importante que Madalena entendesse que ela que estava errada, que não consegue modificar, que os trabalhadores da fazenda não lhe inspiram simpatia e que se a fazenda fosse reconstruída, porque ao final do romance a fazenda está em nítida ruína e decadência, ele fala que os trabalhadores continuariam sendo explorados, mas eles seriam explorados por quem? Por Paulo Honório, que era o dono da fazenda. Se é assim, por que então ficcionalizar as suas memórias, transformando-as em literatura? Provavelmente porque, assim como as emoções dependem do reconhecimento do outro, no fundo, e agora é uma citação que eu vou falar do Benjamin Abdallah Jr., no fundo, eles sabem que a fixação de suas experiências só será transmitível se passar pela mediação simbólica da literatura, o que também depende do outro. Ficcionalizar suas memórias surge, então, como a possibilidade de acabar com as inquietas sombras e com os pios de coruja. Não porque o enigma seja resolvido, mas porque ele será silenciado, ao passo que Bento Santiago e Paulo Honório reformularem para si mesmo e para os seus leitores as marcas da sua experiência. Isso também é uma citação do Benjamin Abdallah Jr. Ou seja, eles valem-se de todos os componentes da construção de uma narrativa que poderia dar a eles a correta interpretação dos fatos para dar a sua versão deles e, assim, uma conclusão que limpe a sua consciência e a sua barra a partir do julgamento do outro. Não há como falar em injunção à escrita, em ressignificação da mesma, a partir desses romances, sem pensar nessas questões, ou seja, desejo de parar de doer, de compreender o passado, de aplacar uma culpa, de limpar consciência. Talvez Bento Santiago e Paulo Honório não se ressignifiquem a escrita apenas pela função humanizadora que ela pode ter, mas também porque a usam para criar algo específico, eternamente contrário e que culpabiliza quem não deveria, Capitu e Madalena. Surge daí uma literatura ou um texto literário que aponta caminhos contra a solidão e para a humanização dele e de seus leitores? Se não há pretensão de demarcar qual é o caminho verdadeiro, porque os dois são legítimos, ou seja, os dois caminhos que eu estou pensando aqui é de uma literatura que surge a partir do desejo de fazer parar de doer, de compreensão, mas também de um desejo de limpar a consciência e diminuir culpa. O que se observa, por fim, é que nem os bustos, nem as inquietas sombras, nem os fios de coruja, nem os fantasmas e, por fim, nem mesmo a escrita dá a eles o que desejam. Eles permanecem num eterno não saber sobre o retrato moral de suas esposas, como atar as duas pontas da vida e para que escrevem. Então, gente, esse é meu texto. Eu acho que, como vocês puderam perceber, eu tenho muito mais questionamentos e intenções que eu estou levando para a tese, que eu espero conseguir concluir trazendo tudo isso, sem fechar nenhum caminho dizendo que é isso, mas tentar trazer tudo numa leitura que seja bem complexa, não sei se complexa, mas que consiga abarcar tudo isso. E é isso, gente, enfim. Muito obrigada, Débora. Lucas e eu, né, acho que devido a esse formato, se estivéssemos numa sala na UFRJ, eu acho que daria para fazer um ping-pong, né? Mas eu acho que aqui, Lucas Pugliese e eu, a gente pensou que talvez a melhor forma seria nós dois colocarmos as nossas questões e depois passar, né, sucessivamente, Felipe, Renato, Esther e Débora, tá? Então, eu vou começar, depois o Lucas fala e depois a gente devolve a bola, o anel,
pros apresentadores, tá? Felipe, eu fiquei aqui, né, pensando e recolhi, né, do título, né, assim, forma de vida cervantina. Porque o que eu fiquei pensando, né? Claro que isso tem a ver com as questões também que eu ando às voltas, né? Se essa Cervantina tem a ver com a forma do romance também do Cervantes, né? Com a forma romanesca. Por quê? Né? Eu fiquei me perguntando aqui se Guzzolo se você pensou a partir da obra dele as diferenças, né, entre ficção, ensaio e autobiografia a partir da questão da forma. Me saltou aos olhos, né, essa forma de vida cervantina, na medida que o Cervantina modificaria a forma de vida, o modo como você está pensando a forma de vida, tá? É uma questão sobre a predicação, né? O que quer dizer Cervantina a partir da forma de vida no Guzzolo, tá? Renata, eu vou fazer um pequeno paralelo para trazer uma questão para você, tá? Que eu me lembrei, enquanto você falava, né, da questão da redução e da passagem, por assim dizer, né, do barragem contra o Pacífico para o amante, eu me lembrei de um texto, de um pequeno ensaio do Blanchot sobre o diário. E ele vai falar assim, autores como Kafka e Virginia Woolf, né, escrevem diários para esvaziar o eu e deixar o eu cair e passar o ele do espaço literário, né? E o que eu acho interessante é que nesse processo de redução da Marguerite Duras, ela faz o caminho inverso ao que o Blanchot está propondo, né? Da barragem para o amante, ela passa do ele, da narrativa em terceira pessoa, ao eu, né? E passa, digamos assim, da forma mais romanesca para a forma mais autobiográfica, por assim dizer. Sendo que eu estou chamando, né, de autobiográfico e de eu, não tem nada a ver com nenhuma pessoalidade, né? Não é uma questão pessoal, pelo contrário, né? Esse eu aí é sempre um eu esvaziado, né? Ele não tem uma identidade, né? Se tem uma identidade, por exemplo, no amante, é do ela, a escritora. Ela é esta que escreve, né? Então, pensar um pouco por aí. Esther, o que, assim, eu acho que, né, a gente vai lendo, escutando, né, e a gente, às vezes, é obrigada a seguir alguns curtos-circuitos, né? Quando você trouxe, né, essas duas belíssimas figuras, né, do palco e da estrada, né, eu fiquei pensando em que medida, ou se não e por que não, então, você articularia, né, como que na sua tese, se há essa articulação, né, entre o palco, a estrada e a tragédia familiar. Porque o curto-circuito foi imediatamente com Édipo Rei, né, que, de alguma maneira, tudo se dá ali numa encruzilhada, numa estrada, né? Então, essa imagem do Édipo Rei do Sófocles criou aí um curto-circuito no sentido que eu fiquei, nossa, será que ela faz essa articulação? Né? Então, eu só queria saber um pouco se você fez. Tá? É uma pergunta muito simples. E, Débora, fiquei pensando o seguinte, assim, na verdade, também me veio, né, uma memória, né, enquanto eu te escutava, né? Eu me lembrei de uma formulação do narrador, né, do Proust, do narrador da Recherche, em que ele diz assim, né? Se queres saber do social, mergulha no cume do particular, né? Então, indo, digamos assim, numa linha, né, um pouco na esteira do Roberto Schwartz, né? Essa introspecção, tanto do Bentinho quanto do Paulo Honório, elas, justamente nessa introspecção, nesse cume do particular, não está revelada aí, ou desvelada aí, a estrutura social, né, do Brasil, né? E aí, só uma questão também em torno agora, só de São Bernardo, eu fiquei pensando, né, se você diz, por exemplo, que a personalidade do Paulo Honório é monolítica,
se essa melancolia que você está trazendo, né, não tem a ver justamente com a queda dessa personalidade monolítica, né? Porque melancolia é um esvaziamento do eu, é um empobrecimento do eu. Então, no início, certamente, o Paulo Honório tem esse eu muito inflado, né? Ele é um proprietário monolítico, né? Em que o que vale é a vontade e os desmandos dele, e depois isso cai, né? E a escrita que dá conta dessa queda, de alguma maneira assim. Conta no sentido não de esclarecê-la, né? Mas de mostrá-la, de transformá-la em forma, tá? Então, essas seriam as minhas questões. Eu passo a palavra ao Lucas Pugliese. Obrigada, gente. Boa sorte nos finalmente aí. Primeiro, boa tarde, né? Achei muito boas as falas, e curiosamente com vários pontos de ligação, né? Que eu vou tentar dar uma alinhavada aí. E, enfim. Primeiro para o Felipe, a gente estava junto na mesa do ano passado, não sei se você lembra, né? E foi bem legal, você começou a trazer essas suas questões que me mobilizaram bastante, porque hoje eu estudo também a questão da forma de vida, né? Enfim. Bom, você fez uma articulação muito pacífica entre esses diversos autores, né? O Hadot, o Foucault e o Agamben, e eu acho que entre eles não são tão pacíficos assim, né? E isso achei bem legal, o modo como você conseguiu articular essa questão. E me parece que, acho que até pelo tempo da sua fala, você separou, digamos assim, dois campos de asqueses, né? Um que diz respeito ao autor, né, o Goitisolo, e a praxis, né, o processo criativo e a questão da rotina e tal, né, da criação de uma espécie de estetização da própria vida, e um outro campo que seria das personagens, e você chegou a usar o termo da exemplaridade, né, que eles servem como modelos a serem talvez imitados, emulados, né? E, por outro lado, você trouxe o Bruno Latour num texto que eu, infelizmente, não conheço, até queria ouvir mais, que é o estatuto ontológico dessas personagens, né? Bom, e aí a minha pergunta seria como esses dois campos, né, autor e personagem, se interrelacionam, né? Digamos, você fala talvez de um modelo pré-moderno da exemplaridade, né, dos regimes de elogio e censura, como é o caso do próprio Cervantes, né, que meio que teatraliza com a sua personagem uma arte de vida, e um outro que parece que tem a ver mais com a modernidade, né? O Foucault tem um texto que se chama O que é o Esclarecimento, que ele chama a atenção que no Baudelaire tem uma espécie de ascese indispensável que implica uma crítica constante do presente, mas também uma crítica constante de si, né? Como se o sujeito tivesse a todo tempo se reinventando, né? E aí, no Foucault, ele não diz isso explicitamente, mas me parece que para o Foucault, na Idade Moderna, né, é para a estética que escoam essas artes de vida gregas, né, essa relação entre teoria e praxis, digamos assim. Então é isso, muito bom, e queria te ouvir sobre, né? Sobre a Renata, eu achei muito densa a sua apresentação, e eu não sou muito conhecedor do Lacan, assim, e eu fiquei muito curioso sobre essa outra modalidade de lidar com o vazio, desse saber fazer, né? Ou seja, essa outra modalidade de lidar com o real, né? Que não é a sublimação. E, se eu entendi bem, tem a ver com a questão da letra, né? E por metonímia, o texto, né? A narrativa, que aí não mais se basearia numa relação de representação, né? De representar ideias, mas sim como se a letra ela mesma significasse algo que não remete a outro lugar, né? Então, se você puder explicar melhor isso e a relação com o romance, até pelo seu tempo curto, acho que seria possível te ouvir mais falando disso, sobre os romances que você analisou, eu ficaria grato, assim, até de um ponto de vista da utilidade da economia, de aprender mais sobre isso, que eu achei muito curioso. Até então eu só tinha ouvido falar dessa modalidade da sublimação, né, de contornar o vazio e tentar dar uma forma ao redor, como você bem falou, né. Para Esther, eu achei a sua pesquisa muito interessante, muito incrível, muito diferente, assim, inesperada, em certo sentido. E aí eu queria te ouvir sobre duas coisas. O lado prático, de como você pensou esses diálogos, né, e montou essas relações, esses contatos que você mencionou entre o texto e as audições que você fez, né? E para fazer um vínculo breve com o trabalho do Felipe, com o meu peixe também, né, o Pierre Hadot diz que o diálogo, enquanto gênero, né, oral, literário, se a gente quiser, sempre depende de uma dimensão concreta, material, e que produz no leitor algum tipo de disposição, né? O diálogo ele não lida só com conteúdo ou com uma representação de uma ideia, mas ele sempre propõe uma ética, ele depende de uma ética para funcionar. Daí você citou essa conversa sobre a chegada da morte,
E, bem, se você puder contar mais sobre que ética da chegada da morte advém desse diálogo, né? Se você quiser comentar mais sobre ele, eu acho que a gente se beneficiaria muito, né, num momento como esse, no sentido de fazer usos, né, aproveitar isso. E para Débora, tentando retomar uma fala de ontem do Pedro Alegre, que eu achei muito boa, dá para pensar, a partir do que você disse, talvez como esses dois romances teatralizam duas relações entre saber e poder, né? O discurso jurídico do Bento Santiago e talvez o discurso técnico, econômico do Paulo Honório, que se valem do expediente da verossimilhança, da constituição de uma peça, né, do saber jurídico, para, como você falou, justificar os feitos, né, como torná-los necessários, como se a coisa não pudesse ter sido feita de outro modo, né, a exploração, né, ou os abusos do Bento Santiago. Nesse sentido, acho que os dois romances, a partir do que você disse, desarticulam um pouco essas modalidades discursivas, né? Desmontam, né? Revelam, desvelam o seu funcionamento. E acho que nesse sentido talvez fosse legal te ouvir mais falar sobre, como a Flávia talvez tenha perguntado também, o ponto de vista, né? Sobre como esses tipos sociais impactam no modo como esses narradores contam essa história, né? E para fazer mais uma ponte com a questão da Flávia, a melancolia lida não com a psicanálise, que eu não conheço muito, mas com a retórica antiga, aristotélica, tem a ver com a cólera, né? Então talvez tenha algo do sentimento de derrota, né? De uma certa impotência, de uma classe empobrecida, e, enfim. Acho que é isso. Desculpa ser longo o comentário. Então, obrigada, Lucas. E agora acho que a gente faz também na ordem das apresentações, talvez, Felipe. Tá bom. Como a gente fica engessado, né, gente, Péssimo. Nessa tela, vamos, né? Vamos no que dá. Vamos. Nossa. Vamos Flávia, no que dá. Muito bom. A sua questão, ela mexe com algo que é central da ontologia modal, que é a possibilidade de não existir uma forma de vida, mas infinitas, né? Se a gente for fazer um recenso aqui da história humana com aquilo que a gente tem de conhecimento antropológico, a gente não consegue parar de enumerar e codificar, né, diferentes éticas, né, que otimizam a vivência, formas de lidar com o tempo, com a dieta, com os gestos, com tudo, né, as formas mais radicais. Assim, quando você vai na antropologia, então, é uma delícia, porque te obriga a suspender a nossa própria vida, né? Você vê que é muito arbitrário e muitas vezes você não teve nenhuma escolha, né? Você simplesmente se comporta com aquilo que está em frente, né? Nesse sentido, quando eu faço essa derivação cervantina, é porque o Goethe-Solo ele realmente enunciou esse projeto no fim da vida, deu um nome assim, para algo que já estava sendo desenhado há décadas, né? Que foi o servantear a vida. E ele descreveu isso como uma forma de resistência, mas também uma forma positiva de atuação, né, contra aquilo que ele chamava de um fundamentalismo da tecnociência e das reações reativas, né, dessa própria tecnociência no campo da religião e das identidades, né, tudo aquilo que a gente vê declaradamente na nossa política mais atual, assim. Então, quando ele elege isso também, vem junto com uma forma de leitura dele do Cervantes, que é muito particular. E ele foi pioneiro e muito conhecido por isso. Foi a partir do momento que ele começou a ler o Cervantes dentro de uma chave medieval, em confronto com o cristianismo da sua época. Então, ele foi buscar muito ali na crítica do Américo Castro, que foi um historiador muito importante, né, na Espanha, no século XX, né, que releu toda a dimensão da influência árabe, né, sefardista principalmente, na Península Ibérica no 17, né. Então, a partir disso, ele faz toda uma série de leituras, né, ele tem aqui até esse é o livro de crítica dele, né, só de textos, né, e basicamente metade dele é sobre Cervantes. Então, quando ele elege o Cervantes, vem junto com uma leitura própria, né, a sua maneira, e ele traz isso para questões muito próprias. Por exemplo, ele foi alguém que explorou muito a sua sexualidade, coisa que a gente não encontra no Cervantes em quase que nenhum lugar, a não ser que você releia a tradição dos romances iniciais da Península, como a Lusana Andaluza. Você pega toda essa matriz ibérica inicial, onde a experimentação do sexo é flagrante.
Então ele vai buscar ali no Cervantes algo que ele vai posteriormente exercer como uma ética de vida mesmo, né? Então ele acaba concentrando nesse termo um tipo, né? Um tipo de ação no mundo. A gente poderia falar que existe uma forma de vida proustiana, durraciana, suassuana também, machadiana, e eu acho que isso diz respeito um pouco ao exemplo, né? Até amarrando com o que o Lucas falou, a dimensão do exemplo é o que eu discuto na tese, né? A partir de uma releitura dessa dimensão do exemplar, que para nós é muito poluída, né? Aqui ela assume muito mais algo de uma atividade, né? Onde alguém que otimizou uma alteração, um experimento, acaba te impulsionando a fazer o mesmo. Nesse sentido, realmente tem uma passagem assim muito franca do segundo capítulo para o terceiro, que são esses seres de ficção. Realmente, tem duas formas de ascese aqui. Essa do autor, que reúne realmente uma obra de vida em muitas vertentes aqui que eu trago, né, da leitura de diferentes textos do Gottsolo. Ele escreveu poesia, escreveu ensaio, cadernos de viagem, transitou por muitas questões, diz respeito também ao que a Flávia tocou, a questão do gênero, né? Cervantes foi um autor que modificou todos os gêneros em que ele escreveu, e é notório como alguém que alterou o estatuto desses gêneros, né? Você pega os prólogos, assim, são famosos e deliciosos, né, por essa experimentação. O Gottsolo, ele pega sobretudo a questão do eu, essa subdivisão do eu, essa expansividade do eu, e habita ela de uma forma muito particular. O Saramago via isso já no Cervantes e tem uma leitura muito assim, concentrada nos cadernos de Lanzarote no último ano, né, o ano do Nobel, que foi publicado acho que ano passado aqui no Brasil, em que ele faz uma aproximação entre a heteronomia do Pessoa com o procedimento já instaurado dentro do Quixote, onde o Alonso Quijana escolhe ser o Dom Quixote, porque era aquilo que existia disponível para ele para mudar a sua vida, era assumir a loucura como uma forma de encaminhamento para essa mudança. Enquanto no Pessoa, essa gramática já era possível de ser habitada com uma certa descrição e um afastamento da cidade, em que ele também se demora e eleva também até nos seus jogos cênicos, né, de criação do eu, aquela carta famosa para Casais Monteiro, né, como uma cena totalmente fictícia da criação dos heterônimos, né. Só para concluir, então, e não tomar muito tempo, Lucas, a questão dos seres de ficção está no Latour, num livro chamado Os Modos de Existência. Ele se demora, faz uma leitura da semiótica, passei pela antropologia, e é um projeto muito fechado dele. E ele atribui aos seres de ficção um estatuto ontológico, e que para mim foi muito interessante de perceber isso, porque eu simplesmente encontrei já uma vida convivendo com aquilo que ele explica. E eu acho que essa é uma das surpresas boas assim da tese, foi ter lido, né, os autores que falam de algo que eu já sinto, já vivo, e que eu não encontrava em outros lugares, assim. E realmente esse discurso sobre a forma de vida não é pacífico. E eu diria que o ponto de encontro, a grande cruzilhada, é o Perrador, porque tanto o Agamben como o Foucault e quanto o Sloterdijk reconhecem nele um trabalho excepcional assim para reler a filosofia como um modo de existência. Então, reunir, sobretudo, a prática, né, que para nós assim é um buraco imenso. Aparece na demanda dos alunos, na demanda nossa de produção e na nossa vida expressa. Quem pratica aquilo que pensa, né? E isso esbarra com grandes dificuldades, grandes questões, a excentricidade como uma questão também importante. Então, essa questão do uso do hábito, do exercício, aparece como uma forma em pílula, quase que desse velho fármaco, né, que é um veneno remédio, para puxar isso que eu estou trazendo da imunologia também, via Sloterdijk, como um modo de, aos poucos, transformar o impossível em possível. Isso se expressa assim, inúmeras práticas, desde daquelas dedicadas à escrita, como aquelas práticas corporais, de mudança de hábitos, de expansão dos sentidos, tudo aquilo que se atribui tempo e pensamento altera. Obrigada, Felipe.
Renata. Bom, obrigada, Flávia e Lucas, pelas perguntas. Começando pela da Flávia, né? Enfim, vou tentar discordar, não sei se eu vou conseguir fazer essa argumentação, mas acho uma questão super importante, super interessante também para pensar, né? Tem alguma coisa também no Instante da Morte, do Blanchot, que ele faz essa mudança também do eu para o ele, né, ao longo do texto, enfim, que daria, né, para pensar alguma coisa da operação que a Duras faz no Amante, talvez, né, eu acho, assim, porque no que eu vou discordar, assim, eu talvez dissesse que a barragem não é exatamente um ele no mesmo sentido do Blanchot, assim, mas não sei, teria que pensar melhor e dar mais consistência a esse argumento, porque é muito mais um narrador externo, um ponto exterior à história, não está ali misturado na tensão eu-ele. Eu vejo mais assim, um narrador externo que conta uma história de uma forma um pouco neutra, vamos dizer assim, né? Tem um momento que a Suzane, a protagonista, toma a primeira pessoa para dizer, e é justamente no momento, eu cito um pequeno trecho, né? Justamente no momento em que o chinês pede para vê-la nua. E aí, enfim, tem uma situação que acontece, uma trama lá, e aí no final ela, irritada, o xinga, fala alguma coisa, vá merda com meu corpo nu. É o único momento que tem um pouco a primeira pessoa, então não sei, talvez pudesse pensar a partir dessa passagem, mas de uma forma geral eu diria que não é exatamente o mesmo ele do Blanchot, assim, é um ele um pouco, sei lá, mais distante, visto por um narrador externo que não faz parte da história. Já no Amante, apesar de ser na primeira pessoa, a maior parte do livro, tem vários momentos em que tem essa transformação, tem essa mudança para o ele, quer dizer, para o ela, no caso, né? Então, e são momentos também interessantes de pensar, assim, né? Também é o momento justamente da balsa, que é o encontro com o chinês, que é quando ele a vê, e aí ela se descreve em terceira pessoa, a criança, e aí eu acho que tem alguma coisa de deixar o eu cair para passar para o ele, no sentido, talvez, de uma situação traumática, uma vivência traumática, que seria aí o encontro com o sexual, então uma impossibilidade de viver como eu, essa situação. Enfim, não sei, pensaria alguma coisa mais por aí, né? Mas acho que é uma questão interessante e uma contradição também, porque justo pensando mais a autobiografia em que não se pode dizer eu. Não sei. Aí, passando para a pergunta do Lucas sobre a letra, né? De fato, o meu texto ficou bem denso. Enfim, tentei ali ao máximo, mas não consegui muito para passar por tudo isso, né? Porque são dois momentos de Lacan e são dois momentos, enfim, que são relacionados, claro, mas que são bastante diferentes, né? E ele vai trabalhar a letra, ele faz uma relação com o saber, a letra tem uma relação com o saber, mas é uma relação um pouco particular, diferente, aí, por exemplo, do que eu falei do exemplo do vaso, né, de produzir um significante, então seria produzir um saber, de certa forma, né, furado, mas saber, e a letra, enfim, ele, em francês, lettre, né, é também carta, e tem a mesma fonética de ser, de être, né, também tudo, então ele faz esse jogo, letra é difícil, não tem uma tradução possível para o português, porque é entre tudo isso, assim, então, você tinha dito assim, como se a letra significasse algo, Lucas, então é justamente o contrário, na verdade a letra não tem significação, como se fosse uma marca sem sentido, então essa redução de sentido que eu estava dizendo, que eu acho que dá para ler né, dessa forma, a partir da barragem, chegando no Amante, assim, tem uma redução que vai chegar em algo que é sem sentido, mas que de alguma forma se relaciona com o saber. Então, por isso que é um operador aí, um certo litoral, o Lacan usa também essa metáfora do litoral, né, que é entre, que não é um nem outro, é no meio, então, entre o saber, vamos dizer assim, o simbólico, e o real,
Então, o que não se pode, o que está fora de discurso, né? Alguma coisa que é um operador prático. Então, realmente é difícil, assim, de imaginar, né? Ele lança mão de vários desenhos topológicos de coisas para a gente poder, enfim, incluir isso de alguma forma no pensamento, né? Então, é um operador que vai, a partir da prática, poder dizer do real, de alguma forma, né? Como se fosse uma escrita do real. Pensei também no aforisma hegeliano, né? A palavra é a morte da coisa. Lacan retoma justamente para pensar a sublimação e, enfim, em todo o seu ensino ele trabalha. Então, seria, claro que é isso, a palavra é a morte da coisa, mas seria poder dizer que não toda a coisa, não sei, como se a cada palavra fosse, alguma coisa da coisa vai em cada palavra que é dita, em cada palavra que é escrita, enfim, eu não sei, mais ou menos por aí que eu... Obrigada, Renata. Esther. Flávia, eu adorei a sua pergunta. A primeira, deixa eu ver como... A primeira oposição no livro nem é entre estrada e palco, é entre casa e estrada. Porque é central na obra de Ariano justamente esse assassinato do pai, né? Na vida, no nosso plano, esse assassinato aconteceu na Rua Riachuelo, na Lapa, e no livro ele aconteceu no Riacho do Elo, depois de um caminho, de uma saída, o cavaleiro João Canuto saiu de casa e numa estrada, na estrada Mata Cavalos, ao lado do riacho, foi assassinado. Então, eu até localizei o trecho do livro, porque Antero, ele disse que ele ouviu a mãe, quando ele era menino ainda, ele ouviu a mãe dizendo assim: se no dia 9 de outubro de 1930 Canuto tivesse ficado em nossa casa, como lhe pedi, e não saído por aquela estrada, não teria sido assassinado. Mas, se era para ele fugir ou ser humilhado e desmoralizado, como via acontecer com outros, então foi melhor que morresse como morreu. E aí Dom Pantero diz: desde o momento em que ouvimos tais palavras, fincou-se dentro de nós a certeza de que a casa era um abrigo seguro e a estrada um perigo mortal. Mas perigo que deveria ser enfrentado. É aí que ele vira. Ele passa de casa, ele consegue enfrentar a estrada para chegar num palco, saindo da casa. Ele diz: perigo que devia ser enfrentado com coragem, pelo riso a cavalo e pelo galope do sonho, no palco daquele teatro que era o mundo, ou no circo daquela estrada que era a vida. Então, a Ilumiar, o projeto de vida e de obra, se faz possível a partir do enfrentamento dessa estrada, na promessa da beleza do circo, do palco, do convívio e na promessa da máscara, da proteção da máscara, porque é usando a máscara de Dom Pantero que ele consegue existir nesse palco mágico da vida e do mundo, né? Então, eu não tinha pensado em Édipo realmente, porque Antero se apresenta assim, ele diz: a minha narrativa é uma Orestíade, uma Hamletiana, porque são filhos de pais assassinados como ele, e o perigo dessa vingança, né? Da vingança de Hamlet, porque o perdão cristão, isso, porque assim, sobre o luto e a herança, eu me debrucei bem na sua disciplina, Flávia, lá em 2017. Mas sobre o perdão eu não tinha pensado ainda, porque aí Antero se depara com isso. Eu vou enfrentar a estrada, eu vou subir no palco, mas se for para me vingar, ainda que seja pela arte, eu não perdoei, eu não fiz o que Cristo me pediu, que é o perdão absoluto, o amor aos inimigos, né? Então, o palco é esse espaço de, pelo menos, de alçar ao sonho, a tragédia familiar, né? E do sangue, que ele diz: eu era filho do sangue, agora eu sou pai também, porque aí ele fala da tragédia da perda do filho também. E sempre ressignificando nesse palco, né? Então, a minha ideia
nos diálogos é ver o contar de histórias de Ariano, do pai dele e dos cavaleiros, como palco também. Né? A minha estrada, como pesquisadora, que fui lá me colocar diante desses palcos todos, né? Que se criam ali. Eu pensei nisso, que você também teve que pegar a estrada, né? Sim. E eu fiz essa estrada passando por Taperoá também, passando pela casa dele, passando pelas outras iluminaras, pelas outras casas, saindo de uma casa, entrando em todas as casas, porque eu fiz as entrevistas nas casas. Então, eu tentei me aproximar muito, realmente, desse tema, o meu corpo também. Eu me colocar como essa ouvinte diferente, essa pessoa que não é da cidade, e todas essas questões que envolvem aí ser apresentada como ligada a Ariano, mas que, na verdade, as pessoas, às vezes, mal conhecem ele também. Então, essa aqui é a Estela, é neta de Ariano. A pessoa, tá certo, é Ariano. Aí eu até digo no trabalho, as cartas não chegaram ainda. Dom Pantera escreveu, mas eles não receberam necessariamente, né? Então é isso. Acho que agora, para eu responder, Lucas, do ponto de vista prático, essa construção desses diálogos foi uma construção longa, de um processo assim, chegar no modelo dos diálogos. Depois eu pensei, meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes? Porque o caminho está no livro, sabe? Mas, primeiro, o orientador dessa pesquisa é Marco Lucchesi. Eu disse a ele, eu estou indo para São José do Belmonte porque tem uma cavalgada lá, e contei a história. Ele disse, então você vai lá fazer sua pesquisa. Eu não tinha nem pensado, eu ia assistir a cavalgada. E aí, depois de ir, eu me vi com esse presente dessas entrevistas maravilhosas, desse contar. E eu tive um momento, até depois do simpósio da gente, um momento muito difícil, porque quando eu contei as histórias deles para os nossos colegas, foi um encantamento muito forte, foi um momento muito bonito para mim, para todo mundo que estava presente, mas me deu um pouco de medo de estar desrespeitando. O modelo foi difícil para mim. Eu encontrei esse modelo do diálogo justamente porque aí eu acho que eu coloco todo mundo com máscara. Está todo mundo mascarado. E todo mundo conversando entre si, como esses narradores. Eu acho que... Porque aí Marco dizia, eu acho que é interessante a gente interferir pouco na fala deles. Em vez de uma fala, uma análise, a gente deixá-los conversando. E isso só é possível se a gente... a partir de que transcrição? Como é que se transcreve? E as marcas de sotaque? As marcas de sei lá, as marcas de fala que todo mundo tem, o quanto eu interfiro, o quanto eu posso cortar um pedaço e colocar outro para conversar. Eu decidi que são todos máscaras, são todos narradores, e eles conversam entre si a partir dessas possibilidades temáticas e de convívio mesmo humano, né? Porque a morte, por exemplo, nesse que você me perguntou, como é que eles estão se preparando para isso? Eles têm todos mais de 90 anos, né? Então, tem um que tem 88. Mas como é que eles estão? Um deles, quando eu cheguei na casa dele, ele estava construindo o túmulo dele. Na hora, eu pedi licença, ele não gosta de cemitério, fez o túmulo na casa dele, entendeu? Então, assim, essa conversa sobre a morte, dependendo do seu ponto de vida... Então, esse que estava construindo o túmulo, ele diz, a gente recebe 6 bilhetes. Eu já recebi 5. Então, chegou a hora de fazer o meu túmulo. Aí, como é que você... Eles pensam no corpo, no que vai fazer com o corpo, o que é que vai no caixão, o que é que não vai, mas, sobretudo, o que é que tem do outro lado também, né? As relações com a igreja, as relações com assombração, porque aí me contam de pessoas que morreram, iam ser enterradas e levantaram na beira da cova. Então,
Eu acho que, como uma das armas de Dom Pantero e uma das armas que eu uso também é o riso a cavalo, eu termino que olho muito pelo riso, porque os contadores levam muito para o riso. Mas tem uma profundidade, assim, de reflexão sobre a vida nesse momento, sabe? Não sei se eu estou respondendo muito bem essa coisa da ética da morte, mas, sobretudo, eu senti essa coisa da preparação e do que eu posso encontrar do outro lado. Eu acho que é isso. Muito obrigada, vocês dois, por perguntas tão maravilhosas. Obrigada a você, Esther, por essas histórias que a gente poderia ficar aqui escutando, enfim. Débora, diga. Então, gente, vi aqui a mensagenzinha de nós temos 5 minutos, eu estou nervosa. Vou querer falar em 1 minuto. Eu fiquei de verdade contente com as colocações de vocês, porque às vezes eu pelo menos tenho dificuldade de condensar tudo numa fala de 15 minutos, né? Nem sempre eu tenho a sensação de que eu estou conseguindo dar conta de tudo. Então, eu acho que o que vocês colocaram, vocês podem ter sentido isso no meu texto, porque tanto que a Flávia falou como o Lucas são pontos que eu abordo na minha tese, mas que como eu acabei decidindo trazer para vocês mais essa parte final de conclusão, então eu acabei não abordando muito. E assim, aí que até a Flávia colocou sobre a questão da melancolia, que tem uma queda nessa questão do monolítico. É até o Antônio Cândido que fala que é a Madalena que vai abrir uma brechinha, vai abrir um buraquinho nisso. E aí, então, ele é invadido por uma série de coisas que vai passando pelos olhos dele e que ele vai nem reconhecendo. Mas eu acredito, e eu concordo com alguns outros escritores, como o Luiz Bueno, de que talvez a escrita para o Paulo Honório seja tanto uma necessidade de compreender isso, de compreender como é que a vida deu no meio, mas também seja a tentativa de se manter firme, de não perder as rédeas disso que ele construiu para si próprio. E aí eu acho que isso também vai encontrar até o mesmo que o Lucas também colocou, sobre quem é esse indivíduo, esse tipo que a gente localiza na sociedade brasileira que está escrevendo. E eu acho que eu concordo também com isso, esse é um outro ponto que eu também coloco na minha tese, de que perceber que é uma pessoa específica, representante de uma classe que está escrevendo, que também tem muita cólera envolvida, que também tem muita raiva por não ter dominado, digamos assim, essas mulheres, de ter perdido controle sobre isso. Então, isso é algo que está, sim, presente dentro da tese, que fez parte de toda a construção, não só da tese, como também do que eu trouxe para vocês. Só que eu acredito que essa necessidade de condensar para caber dentro de um tempo, eu acho que eu acabei não abordando de forma que ficasse clara. Eu falei de tudo, gente. Tá ótimo, Débora. Obrigada. Eu aproveito, né, para então também agradecer ao Marlon, ao Arthur. O Arthur foi meu aluno de primeiro período, foi muito bom rever ele nessa tarde quente de dezembro, né? Agradeço muito ao Lucas as questões sempre pertinentes, e ao Felipe, a Renata, a Esther e a Débora. Desejo a vocês uma excelente reta final. Né? Então, a gente termina aqui, às 16 tem a mesa de encerramento, que vai ser coordenada pela Marta Alckmin, e é uma mesa com os nossos egressos, o Luiz Guilherme Barbosa, o Leonardo Bora, o Gabriel Chagas e a Daniele Magalhães. Então, às 16 nós estamos de volta.